Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é, por excelência, a liturgia da esperança. Isso tem que estar bem gravado, fortemente, dentro do nosso coração. A liturgia de hoje é a liturgia da esperança. E vamos entender por que é a liturgia da esperança. Presta atenção como começa o evangelho de hoje. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Elas mandaram certamente um mensageiro para dizer a Jesus aonde ele estava: olha, Jesus, o teu amigo, aquele que tu amas, está doente, está na beira da morte. Venha logo, venha rápido, venha fazer alguma coisa. E diz a palavra que ainda Jesus ficou 2 dias. Mas mais adiante aqui no texto, depois que Jesus chega lá na Judéia, olha só, olha o que diz os judeus, depois de verem Jesus profundamente comovido, com as palavras de Marta, com Lázaro no sepulcro. Olha o que eles dizem a respeito de Jesus. Os judeus disseram: vede como ele o ama. Então veja, de fato Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E por que Jesus, aqui de modo particular falando de Lázaro, porque Jesus amava Lázaro? Porque Jesus se comove com a morte de Lázaro? Porque Lázaro era seu amigo, amigo íntimo, amigo do peito, amigo do coração. Era quem Jesus tinha um grande apreço, um grande carinho, um grande afeto. Diante disso, a liturgia nos ensina algo espetacular. Ela nos ensina que se nós formos amigos de Jesus, nós não morreremos. E não são palavras do Padre Elton, são palavras de Jesus, porque olha o que Jesus diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim. E eu poderia mudar aqui a frase, dizer: quem for meu amigo, quem for meu amigo, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Ele pergunta para Marta, mas ele pergunta para nós também: crês isto? Jesus amava Lázaro, seu amigo. Mas ele aqui, além de nos ensinar isso, que aqueles que são seus amigos não morrerão, ele também nos ensina, deixando Lázaro morrer, só foi depois de 2 dias, 4 dias depois da morte de Lázaro, Jesus chegou lá na Judéia, na Betânia, para nos ensinar também outra coisa. A vida biológica, a vida que se finda, ela não é mais importante que a vida eterna, que a vida sobrenatural. Depois Jesus vai ressuscitar Lázaro. Mas veja, presta atenção aqui. No grego nós temos 2 expressões para falar de vida. Nós temos a expressão bios, ou bio, que vem a palavra biologia, biosfera, biodiversidade. Mas também tem a palavra em grego zoo, que aí vem a palavra zoologia, zootecnia, zoológico. Qual é a diferença dessas 2 expressões entre si? A bios é essa vida que vai se findar, é a vida biológica.
Todos nós fomos gestados pelos nossos pais e ganhamos, por graça de Deus, esta vida biológica. Mas um dia essa vida vai terminar, ela tem prazo de validade. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas um dia vai chegar. Mas existe uma vida que é a Zoe, e aqui Jesus disse: quem crê em mim, mesmo que morra, ou seja, mesmo que morra biologicamente, viverá. Então, Deus nos deu a graça, por Jesus Cristo, desta vida, a Zoe, que é a vida sobrenatural, que vai para além desta vida biológica. E quando é que Deus semeia em nós as sementes da eternidade? Quando é que Deus coloca em nós esta vida sobrenatural? No batismo. É no santo batismo que Deus coloca em nós esta vida sobrenatural. É no santo batismo que nós recebemos a graça do Espírito de Deus habitar em nós. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios o seguinte: vós não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Então veja, é no santo batismo que Deus coloca em nós o seu Espírito, a vida da graça. E aí então ganhamos a graça da imortalidade. E essa graça da imortalidade se dá pelo fato de Cristo ter vencido a morte, se ofertando por amor por nós, pelos seus amigos. Ele nos dá esta graça, a graça da vida nova, a graça dessa vida sobrenatural. Veja que coisa maravilhosa. Então há uma vida para além dessa vida, que é a vida eterna. As coisas não terminam aqui. Por isso que eu dizia, é a liturgia da esperança. O nosso coração tem que se alegrar, o nosso coração tem que exultar em Deus, porque a morte não tem a última palavra. Cristo venceu a morte e nos deu a graça da vida sobrenatural. E todos nós, sem exceção, já perdemos pessoas que já estão na eternidade. Quem sabe o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a esposa, o esposo, o filho, a filha, neto, neto, genra, nora, um tio querido, uma tia querida ou um amigo que quem sabe subitamente teve uma doença grave e foi para a eternidade. E o nosso coração, quando se lembra, se recorda, se entristece, tem saudade. E é claro que tem saudade, porque nós amamos essas pessoas. Jesus chora, se comove com a morte de Lázaro. Aqui vemos um Jesus muito humano. E nós somos humanos. E vamos sentir, como diz uma canção, só se tem saudade do que é bom. Mas essas pessoas, elas podem ter morrido biologicamente, mas elas receberam a graça de Deus, a vida eterna. E cada missa que nós celebramos, essas pessoas, esses amados que fizeram parte da nossa história, eles se unem conosco. Nós que somos a igreja peregrinante, que estamos indo rumo à terra prometida, a Jerusalém celeste, os irmãos que estão no purgatório, a igreja padecente, os irmãos que já alcançaram a graça do céu, que estão lá na igreja triunfante,
quando nós entramos nesse mistério do amor que é a Santa Missa, e sobretudo na liturgia eucarística que cantamos, Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, e assim por diante, eles se unem a nós e cantam este grande louvor, eles se unem a nós em torno de Cristo Eucarístico. E eles conosco também glorificam a Jesus, como diz a palavra, toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nesse momento todos nós glorificamos, e como diz a palavra, todo joelho se dobre no céu, na terra e no inferno, quando a igreja se une nesse grande louvor a Deus, até o inferno dobra os joelhos diante da glória e da majestade de Jesus que venceu a morte. Portanto, é a liturgia da esperança. Claro, agora a gente entende por que Nicodemos não entendeu Jesus. Jesus disse, olha Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ele certamente coçou a cabeça, devia ser careca como eu. Ele disse, mas como eu, Senhor, vou nascer de novo? Como eu vou voltar ao ventre de minha mãe, sendo um velho? Mas Jesus não estava falando dessa vida biológica. Jesus estava falando da vida espiritual, do nascimento espiritual. Ele não entendeu, e ainda Jesus disse para ele, é preciso que o Filho do Homem seja levantado, a cruz, para que todos ganhem a vida eterna. Em um outro momento, no Evangelho de São João, vai dizer, Deus amando tanto o mundo, enviou o seu Filho único, para que todos que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então é vontade de Deus nos dar essa vida sobrenatural, e que ganhamos por esta graça da ressurreição de Cristo, que venceu a morte, e esta vida sobrenatural que foi colocada em nós no santo batismo. E mais, trazendo esta dimensão da amizade, olha só, que eu dizia que aqueles que são amigos de Jesus não morrem. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Diz aqui, versículo 5 desse Evangelho de São João, capítulo 11. Veja, sabe o que é maravilhoso nisso tudo? É saber que Deus quer a amizade conosco. São Paulo vai dizer, nós éramos inimigos de Deus, mas Deus toma a iniciativa de querer ser nossos amigos, de nos dar a vida sobrenatural. Vai dizer Jesus em João 15, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Eu já não vos chamo servos, mas de amigos. E São João vai dizer na sua primeira carta, Deus nos amou por primeiro. Então veja, Deus quer amizade conosco. E deixa eu dizer mais, o mesmo amor que Deus tem por Lázaro, teve por Lázaro, por Marta, por Maria, Jesus no caso aqui, Ele tem por mim e por você. Ele tem por mim e por você. Esse mesmo carinho, esse mesmo apreço, Jesus tem por nós. Ele quer que nós sejamos seus amigos. E quando nós nos afastamos dele, quando nós saímos do caminho da verdade, do caminho da salvação, e que entramos no pecado, e como eu dizia, o salário do pecado é a morte, e a morte vai nos levando para o sepulcro, a morte vai nos fechando, a morte vai nos levando para a escuridão, a morte vai nos levando para as trevas, tudo isso fruto do pecado. Veja, Jesus também se comove profundamente quando nós fechamos o nosso coração para o amor dele. Se eu posso assim dizer, trazendo um pouco o pensamento de Santa Margarida Maria Alacoque, Jesus chora quando nós pecamos,
quando nós traímos a sua amizade. Mas ele faz uma coisa que ele fez com Lázaro. Ele vai ao nosso encontro, ele vai até o nosso sepulcro, aonde o pecado nos colocou. E ele diz: remova essa pedra. Ali está um amigo meu. Ele diz: sai para fora dessa vida suja do pecado. E ele diz: tira tudo isso que amarra. Tira essas faixas, tira esses panos dos pés, das mãos, que amarram esse meu amigo, que escravizam esse meu amigo. Tira, liberte-o. E deixe ele caminhar livre. Porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Você está entendendo? A profundidade desse evangelho. Eu nem vou entrar na primeira leitura que fala do Espírito, porque senão nós vamos longe, mas ali tem uma promessa de que Deus iria tirar o povo de Israel de suas sepulturas. Profeta Ezequiel, profeta da esperança. Ele, antes do exílio, era sacerdote no templo, lá em Jerusalém. Depois que ele vai para o exílio, que ele é deportado, ele se torna profeta da esperança. E ele traz essa mensagem de que Deus vai mudar a condição daquele povo, vai levá-los novamente à sua terra natal, e vai dar a eles o seu Espírito. Isso também é para nós. Deus prometendo lá no Antigo Testamento o seu Espírito, a vida eterna. Mas para concluir, eu quero só pegar o finalzinho da segunda leitura da carta aos Romanos. Presta atenção, olha o que diz. Se o Espírito, e aqui Espírito em maiúsculo, Espírito de Deus, Espírito Santo, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, e mora, porque fomos batizados, acho que aqui não tem ninguém que não é batizado. Então, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, fala aqui desta graça da ressurreição. Fala da vivificação do corpo, da carne, através do Espírito, desse zoo que entra na bios, a vida sobrenatural, a vida de Deus, e o nosso corpo mortal, nossos corpos mortais, por meio desse Espírito que mora em nós, esses corpos mortais são vivificados, santificados. E se formos amigos de Jesus, faremos a experiência da ressurreição da carne no último dia, no juízo final. Que o nosso coração deseje ardentemente a amizade com Jesus, porque Ele quer a nossa amizade, Ele quer ser íntimo do nosso coração. Que o nosso coração deixe Jesus realmente iluminar a nossa vida e a nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus perguntou a Marta: crês isto? Você crê? Então professemos a nossa fé.